away. Quem estiver a ouvir não me viu a assinar. Diz olá às pessoas, Maria Sofia. Tu dizes-me sempre a fazer isso, eu não gosto. Porque os estudos dizem, estudos que eu acabei de retirar, Da onde? não interessa, estudos dizem que se for uma senhora a fazer o cumprimento, é muito mais provável que as pessoas continuem a ouvir e a ver. Eu confirmo as minhas próprias fontes. Só que não basta ser mulher, é preciso ter jeito, que eu não tenho. Então vá, com todo o teu jeito feminino, faz lá esse mambo. Lá. Pronto, metade das pessoas já desligaram. Eu também desligava, honestamente, está a ser muito cringe. Avancemos. Por favor. Vamos para a última semana de campanha. Portanto, vai ser um episódio um pouco diferente, como têm sido todos até aqui. Mas não Como queríamos... podem ver, hoje é dedicado exclusivamente ao nosso partido, a Nova Direita. Sim, é dedicado ao nosso partido. No entanto, não queríamos deixar de dar nota de Habemus Papam. É verdade, o Papa foi eleito esta última quinta, Não, acho que foi na terça. na terça, na Sim. quarta. Todos os dias, em campanha, todos os dias são São uma mistura segunda. entre sábado e segunda-feira. Exato. Porque estamos dispensados do trabalho, mas não deixamos de trabalhar. Exatamente. Portanto, é como se fosse sábado e segunda-feira. Fisicamente e digitalmente. Isto nunca para. Seria tipo a sétima-feira. Se houvesse uma sétima-feira. Mas pronto, temos Papa. É um americano. Acho que ele é também peruano, não é? É, quer dizer, é peruano porque passou lá muitos anos bom, não diria a pregar necessariamente, mas a fazer trabalho missionário e de consolidação da posição da igreja no Peru. Portanto, os peruanos consideram que o Papa também é deles, o que é simpático. Mas ele é originário dos Estados Unidos. Sim, ele é de Chicago. Sim, nasceu em Chicago. E um dos pais tem origem francesa e não sei o quê, e o outro é de origem espanhola. Daí o apelido Prévost? Acho que é o pai que tinha a origem francesa, por isso é que, bom, se fossem escolher Faz sentido. um Papa americano, tinha de ser o Papa americano mais europeu possível. Como o anterior também, Papa Francisco, também era o Papa sul-americano mais europeu. Ambos os pais eram italianos. Portanto, era o argentino típico, na verdade. Sim, relativamente a este Papa não se sabe bem para onde é que se inclina, se bem que não é suposto ele ter uma inclinação política, pelo menos óbvia, mas é bastante dúbio, na verdade, porque eu já vi que dá para os dois lados. Já ouvi a ser mais liberal relativamente a valores sociais, mas ao mesmo tempo também vi outras opiniões que te levariam a querer que tente se calhar um pouco mais para a direita conservadora, mas não é claro. Bom, se for para seguir os ensinamentos da Bíblia e dos apóstolos e da vida de Jesus Cristo, bom, não há que inventar porque já está tudo escrito. Tudo o que sabe sobre a vida e o período da vida, a vida e o período da vida em que Jesus esteve na Terra a dar os seus ensinamentos, creio que não vai aparecer nenhuma fonte nova. Portanto, aqui está aquilo que é preciso saber. O que interessa para os católicos é se o Papa, como chefe da Igreja, vai continuar a seguir os mesmos ensinamentos que há 2000 anos norteiam a Igreja, ou se vai ser inovador. E essa era uma preocupação que muitos católicos tinham. Se poderia ser uma figura de ruptura com aquilo que é a tradição, ou se seria um dito Papa liberal, Assim, que tivesse uma interpretação mais inovadora sobre o que são os Evangelhos. Ele escolheu o nome Leão. Portanto, isso também é não quero dizer sinal, mas é também um indicador daquilo que ele pode vir a querer ser enquanto Papa. Sim, os nomes que os Papas escolhem muitas vezes têm significado mais profundo do que apenas gostarem do nome. E o anterior Papa Leão, portanto o Leão XIII, foi um Papa que pode ser considerado conservador reformista. Ou seja, fez uma reforma conservadora. Foi por isso que eu também estava a dizer que este Papa poderia tender um pouco mais para o conservadorismo, sem ser óbvio. Eu acho que, para já, é capaz de ter acalmado tanto a parte mais liberal da Igreja como a parte mais conservadora e tradicionalista. Acho que foi uma solução de compromisso
e terá sido o Espírito Santo a guiar os cardeais a votarem em Robert Prevost e a torná-lo Papa do 167º Papa desde São Pedro. Sim, também vi um argumento que era ele não é assim tão polarizador e isso também é bom no mundo atual. É uma opinião. Eu acho que sim, acho que não deve ser muito politizado, porque a função da igreja não é essa. Pois, já dizia Jesus Cristo que devíamos dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. Portanto, há que manter esta separação entre aquilo que é a vida espiritual e a vida dos homens na Terra, nomeadamente a sua vertente política. Aleluia, aleluia, aleluia. Realmente, bastante adequado. Cantar o aleluia. Depois de alguns problemas técnicos que Problemas técnicos nenhum, vocês não viram nada. eu vou Está tudo em mitigar ordem. na edição, conseguimos ter aqui à nossa frente o programa político do Nova Direita. Não é que não o conheçamos, obviamente, aliás, fizemos parte da construção de alguma parte do programa, não é? Primeiro ponto do programa, definir se é a Nova Direita ou o Nova Direita. Já tivemos essa discussão com várias pessoas e eu acho que ambos estão corretos, porque se tu te referires ao Nova Direita, está entre parênteses e subentendido que é o Partido Nova Direita, mas o intuitivo é dizeres a Nova Direita, como diz a Iniciativa Liberal. Portanto, Ok. Eu gosto mais de a Nova eu Direita. também gosto mais, porque o Nova Direita, o Iniciativa Liberal ainda pior fica. Pois, o Iniciativa Liberal é péssimo. O Nova Direita não é tão mau, mas eu gosto mais de a Nova Direita porque faz-nos ser mais do que apenas um partido. É todo um movimento. É a Nova Direita. Sim, Que não também se- isso. Sim, sem dúvida. Não se circunscreve ao partido político Nova Direita. Uhum. Bom, vamos tentar apanhar aqui o programa tão extensamente e profundamente quanto possível. Não sei se queres percorrer todos os pontos Quero ou se queres ir só a alguns. percorrer tudo. Ok, então eu vou começar por este que já tínhamos no nosso programa do ano passado, que é Uma Democracia para o Século XXI, em que basicamente o partido defende a existência de duas câmaras, a Câmara Baixa e a Câmara Alta, onde na Câmara Alta, Do Parlamento. sim, do Parlamento, onde na Câmara Alta possam estar representados de forma igualitária, em termos de números, todas as regiões do país. E assim dando-lhes voz, não sendo preciso regionalização, algo que também neste capítulo diz que somos contra, o partido é contra a regionalização, é a favor de uma, não é centralização, mas de uma unificação e unidade do Estado português. E esta parece-me ser uma boa alternativa para as regiões poderem também ter voz. Sim, claro, porque é uma coisa que falta de forma gritante no nosso ordenamento constitucional, é o facto das regiões não estarem representadas de forma nenhuma ao mais alto nível. Claro que não nos interessa, nem a nós nem ao país, que partamos o território em várias subunidades que têm algum tipo de autonomias alargadas. Isso não vai ajudar em nada, porque já somos um país pequeno, de pequena escala, na Europa, e estar a partir ainda mais o país não ia trazer vantagem absolutamente nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, há falta de representatividade das regiões, do país, de forma igualitária, e é por isso que nós fazemos esta proposta, que o Parlamento passe a ter as duas câmaras. A Câmara Baixa é como nós temos hoje em dia, sem qualquer tipo de diferença. Não, diferença em número de deputados. Exatamente, que a única diferença seria um número de deputados menor na Câmara Baixa. Sim, porque há demais a ganhar muito para fazer nada. Sim, estarem 230 ou estarem 100, a representatividade vai ser muito parecida. Uhum. E a Câmara Alta, que funcionaria à parte, pensem num modelo tipo o Senado americano, ou o Senado em Espanha, ou o Senado em Itália. Praticamente é o exemplo de um Senado normal, que é cada região tem o mesmo número de representantes, independentemente de ter 10 milhões de pessoas ou ter 100 mil pessoas. Portanto, é uma forma de igualar o peso das regiões naquilo que é tentar o governo da nação. arranjar esse equilíbrio, porque apesar de tudo, as regiões têm também direito à sua palavra, e não é por terem o azar, se calhar tem menos pessoas, como todas as regiões do interior, que não merecem ser ouvidos. Pelo contrário, eles precisam é de ser ouvidos para percebermos como é que podemos colmatar este problema que é a desertificação no interior. Mas ainda neste capítulo temos dois pontos importantes que eu queria também reforçar, porque muitas vezes perguntam-nos porque é que somos contra a regionalização,
E um dos melhores argumentos que eu já ouvi, que acho que foste até tu que me passaste, que foi com origem num professor nosso da faculdade, é que, havendo regionalização, as regiões fronteiriças com Espanha, muito mais rápida ou facilmente, seriam cooptadas por Espanha e nós acabávamos por ser ou absorvidos, mesmo que muito lentamente, não é? O processo pode demorar séculos, mas a verdade é que é um passo em frente nesse sentido e algo que nós não podemos permitir. Sim, seria o fim da independência nacional. Claro. Portanto, não podemos achar que vai ser a panaceia para resolver os problemas das regiões desertificadas, porque não vai ser. Não vai ser. Antes, pelo contrário. Pelo contrário, exato. Vamos ficar sem elas. Pois. E há aqui outro ponto que eu queria só também... Se acham que Lisboa está longe, imaginem Madrid. Pois é. Que eu queria também só salientar, ainda dentro deste capítulo, que é normalizar o referendo nacional e local enquanto método preferencial de auscultação da vontade da nação. Portanto, isto aliado à Câmara Alta, quer dizer, a Câmara Alta será mais por problemas e quesitos regionais, locais, mas o referendo nacional é das formas mais democráticas de tentar haver uma decisão sobre um determinado assunto. Sim, eu acho que isto é o caminho a começarmos a trilhar em direção a uma democracia mais direta. Uma democracia mais participativa. A nossa é muito indireta, é verdade. Pois, enfim, tem a ver com a nossa evolução histórica. Os portugueses são assim. A maneira como o Estado português evoluiu faz com que tenhamos ainda esta visão muito o Estado que faça, em vez de os cidadãos terem essa iniciativa. E uma forma de desenvolvermos de forma gradual o país nesse sentido, temos uma população cada vez mais ativa politicamente, mais politizada, não no contexto negativo, mas sim de forma a preocuparem-se com aquilo que é o governo da nação. Uma forma de ir nesse sentido é precisamente de normalizarmos que as pessoas sejam ouvidas, de se pronunciarem, para que num futuro seja mais comum e que as pessoas estejam capacitadas para tomar decisões em nome do coletivo. E não apenas delegar tudo na democracia representativa e no parlamentarismo. Concordo plenamente, mas isso eu acho que é algo que ainda vai demorar. Porque muitas das pessoas não gostam de ter de tomar decisões, gostam, está tratado, alguém faz isso por mim, confiamos. Comecemos. Se temos de aprofundar a nossa democracia, que seja desta forma. Se é desejável aprofundarmos a Sim. democracia, que eu acho que é, sim, eu concordo. Bom, vamos passar para o segundo capítulo, que este é de extrema relevância e é muito atual. Eu estou sempre a dizer extrema relevância, ou extrema atualidade, que é sobre a habitação. E na habitação... um dos nossos maiores problemas é, ou seja, o problema da habitação essencialmente existe muita procura para a pouca oferta que existe. E para isso devemos permitir que a classe privada, por exemplo, possa entrar no mercado e agir com rapidez, porque não há ninguém melhor do que eles para definir quantas casas são precisas. E desde que eles tenham uma abertura e não tenham entraves por parte do Estado, eu acho que conseguem ajudar a resolver este problema muito rapidamente. Sim, é verdade. O impulso que o Estado tem de dar é facilitar que as construtoras possam trabalhar. E uma das grandes barreiras que existe é precisamente a barreira regulatória. E a barreira, não só a regulatória, porque a regulatória imputa custos às construtoras. Ou seja, obedecendo às normas de construção que são vindas de cima da União Europeia, é tão caro construir uma casa para a classe média que por isso simplesmente não se faz. Não se constrói porque não vale a pena. É só estar a perder dinheiro porque, além dos impostos elevados que têm de ser baixados em todo tipo de construção, não é só na reabilitação urbana, tem que se baixar para, em vez de ser taxado como se fosse um bem de luxo, tem de ser taxado como se fosse um bem essencial. Em vez de ser 23%, devia ser 6%. Portanto, isso é uma das nossas propostas. Isso está previsto aqui. Mas o facto de, além disso, as pessoas que constroem serem obrigadas a obedecer a uma data de requisitos que não havia antigamente, e fala-se muito mal de zonas onde houve uma grande urbanização, como a linha de Sintra. A linha de Sintra, não houve planeamento nenhum, não sei o quê. Ninguém se pode queixar que nos anos 70, 80 e 90 havia falta de casas. Pois. As pessoas, se queriam vir morar para perto de Lisboa, tinham uma solução. Tinham muitas soluções até. Casas que se construíam. Isso mudou. E agora, porque é que há de ser mais difícil construir? É melhor uma pessoa, porque não se consegue construir, porque não é viável economicamente fazer casas para pessoas que não são ricas, não conseguem comprar no setor e segmento de luxo, é melhor que vivam o quê? Debaixo da ponte? Não, claro. Tem que se facilitar a construção de casas, mesmo em termos de barreiras regulatórias, para que não seja absolutamente impossível
uma construtora pequena fazer um prédio de 4 andares para pessoas que não são milionárias. E uma das soluções que nós também propomos aqui é que o Estado faça projetos de massa para grandes urbanizações para que o privado possa só entrar e construir. Portanto, o privado entra só, este terreno, já tem o projeto aprovado, não tem de perder Isso anos é bom. em licenciamentos. Sim, isso é bom, isso é Portanto, bom. é a parte mais chata e que demora mais, que é o licenciamento, já está feita. Se for um mega projeto que já está desde o início, pensemos, um exemplo, o bairro de Alvalade em Lisboa. Claro que foi feito noutro tempo, mas o bairro de Alvalade é um bairro grande, que tem as casas já, na altura que foi construído, foi tudo tipificado, uma grande parte urbana que foi tipificada antes de ser construída, de maneira que era só a parte regulamentar estava completamente tratada à partida, era só chegar e fazer. É uma das formas que nós vemos de conseguir mitigar o peso da regulamentação. Isto depois, obviamente, de haver uma alteração e uma facilitação naqueles que são os processos regulatórios. Obviamente. Ou seja, o próprio Estado, se nós confiarmos só no Estado, ele vai demorar. Portanto, antes disso, o próprio Estado tem de se descomplicar. E descomplicar esse processo todo. A partir do momento em que conseguir descomplica para si e para os privados, principalmente para os privados, que são quem quer e pode fazer dinheiro. Portanto, eu acho isso uma boa via para se tentar resolver. Um grande problema também na parte que concerne à construção é a mão de obra. Portanto, não só as empresas têm de ter incentivos para poder construir, nomeadamente do ponto de vista da regulamentação, da facilidade em obter licenciamentos, etc., devem também ter incentivos para poder contratar mais e melhor mão de obra para poderem efetivamente construir. Essencial. Ok. Próximo problema, que é o segundo, diria eu, aliás, o terceiro. O maior problema deste país é a demografia, o segundo é a habitação e o terceiro é a imigração, diria eu, por esta ordem de prioridades. No capítulo 3 é focado aqui no programa da Nova Direita. É porque eu agora depois habituei-me a dizer o Nova Direita. Temos racionalizar a imigração, onde é muito parecido com as políticas que tínhamos proposto o ano passado, em que basicamente é imigração, sim, mas QB, ou seja, para já com cotas. Ninguém vem para aqui sem trabalhar. E com cotas relativamente à necessidade do mercado de trabalho. E para facilitar também a integração deles, tanto deles cá como dos portugueses que os recebem, eles devem cumprir uma série de requisitos, nomeadamente terão mais facilidade se tiverem proximidade cultural e histórica connosco, portanto, a CPLP, mas isto não quer dizer que vão entrar a torto e a direito, não é? Porque lá está, há cotas, portanto não precisam de achar que é uma bandalheira. A ideia não é importar malta que vem da CPLP. Exatamente, não é nada dessa ideia, é só facilitar a integração. A ideia é, onde houver a necessidade, dar a prioridade a quem vem do mundo português. Exatamente. Por e simplesmente. Não se trata de só queremos mandar vir africanos e brasileiros. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Aquilo que houver realmente necessidade, que os setores económicos comunicarão às autoridades, que custa-me dizer que comunicarão à AIMA, porque a AIMA foi uma bandalheira desde o início. Não se devia ter acabado com o CEF. Pois, concordo. O que os setores privados vão fazer, comunicando às autoridades, vão dizer, nós precisamos de X. E depois do X que eles anunciarem que precisam, aí sim vamos fazer um sistema de cotas e vamos dar, obviamente, prioridade para já as pessoas que já falam português. Porque estar a importar malta que vem de sítios que nunca tiveram nada a ver com Portugal, não falam português, não têm contacto histórico nenhum, é estar a criar um caldinho para que isto vá explodir na nossa cara, se não hoje, amanhã. Não vale a pena estarmos a minar a coesão nacional, introduzindo pessoas completamente diferentes da nossa cultura, quando podemos, tendo necessidades de imigração, porque não há mão de obra suficiente em Portugal, de comatar essas falhas com pessoas que já são de países próximos de nós. É muito mais fácil aculturar e assimilar do que fazer isso com pessoas completamente alógenas. Sim, e os que não tiverem esses requisitos, mas preencherem uma cota por algum motivo. É exigido o domínio da língua portuguesa e integração total, ou seja, não podem vir impor culturas que não sejam a portuguesa, portanto... Sim, no mínimo. É constrangedor e confrangedor estarmos em Lisboa e para sermos servidos num café
ou num TVD, ou seja o que for, pá, somos obrigados a falar em inglês. Já me aconteceu. É ridículo. Também dentro deste tema e é muito importante, é a alteração da Lei da Nacionalidade de 2006. Porque esta lei prevê que passados 5 anos a residir em Portugal, uma pessoa possa adquirir a nacionalidade. E o que é que isto faz com que aconteça? Faz com que aquilo que nós até testemunhamos ao vivo, pessoas, por exemplo, no Martim Moniz, não estou só a dizer que é lá, que nos diziam literalmente na cara, sim, estamos aqui só à espera que passem 5 anos para entrarmos pela Europa dentro. Ou seja, Portugal é um ponto de passagem, não é um objetivo final. E depois tens os Portuguese Mafia, como já vi notícias no Reino Unido, que diziam, uau, um gangue de portugueses. Nós achamos, um gangue de portugueses, coisa tão estranha. E vamos ver, não eram portugueses coisa nenhuma. Eram portugueses de passaporte. Exato, portugueses de passaporte e não... Portuguese Mafia. 0 portugueses lá. Mas como tinham a nacionalidade, Portuguese Mafia. Defendemos também a deportação de imigrantes culpados de crimes graves ou que façam do pequeno crime uma forma de vida. E eu acho que isto é muito importante porque pode não ser um crime grave, por exemplo, roubar se calhar uma gasolineira, mas fazer disso estilo de vida é algo que depois acaba por se infiltrar na cultura e isso não é aceitável. Portanto, bem, eu acho que todo o crime contra a propriedade é um crime grave. Ok, certo. Finalmente, dentro deste capítulo, rejeitamos o Pacto de Migrações da UE e recusamos qualquer cota europeia de distribuição de refugiados. Isto já foi falado ano passado. Sim, já foi aprovado. Isso, no que depender de nós, vamos fazer tudo para revogar isso. Para deixar de permitir, isto é o mais estúpido, é que se permite que a União Europeia nos imponha. Sim. Como em muitas outras áreas, mas esta é uma delas, em que deve ser revertido imediatamente. Pois, porque esta coisa de acolher refugiados devia ser uma coisa altruísta, de vontade própria, mas não. A União Europeia impõe e por cada refugiado não acolhido existe uma multa de 10 mil euros. Portanto, isto não é voluntariado, isto não é acolhimento e isto não é soberania. Muito mal, tem que acabar já. Boa conclusão. 4º capítulo. Luta contra a cultura woke e a ideologia de género. É preciso dizer alguma coisa? Aprofundar? Acho que é bastante óbvio. Eu acho que é bastante óbvio, exato. Esse veneno que tem transformado os mais novos, que são os mais maleáveis, que estão mais frágeis no seu desenvolvimento, são expostos a ideias contrárias ao seu interesse futuro, contrárias àquilo que é a ideia do seu desenvolvimento normal e saudável. E isso obviamente está a causar um grande problema em termos de identidade dos jovens. E muitos, infelizmente, são tomados por estas modas ridículas e nocivas em que fazem com que eles, aos 15 anos, achem que, afinal, o meu sexo é diferente daquele com o qual eu nasci. Tomam decisões, e já sabemos que os adolescentes são as pessoas que conseguem tomar as melhores decisões em toda a sua vida. É na adolescência que nós tomamos as melhores decisões, não é? Nessa fase que estou... Portanto, estamos a dar o poder aos adolescentes confusos e em desenvolvimento de tomarem decisões permanentes sobre o seu corpo, de se mutilarem de forma irreversível, e isto não pode continuar, tem que ser impedido imediatamente. Sim, essa é uma das medidas, a revogação da Lei de Identidade de Género de 2018. Claro. E eu aqui vou dar outra a título de exemplo, para não dizerem que são só ideias sem propostas, que é a proibição de escrita inclusiva nas escolas e nas universidades. Eu acho que isto é apenas e só razoável. Para mim não é razoável a eliminação do género nas palavras. Sempre me ensinaram na escola que todos, inclui todos e todas, não é preciso estarmos a dizer todas e todos. Eu não consigo com essa mania por exemplo, Luís Montenegro diz sempre às portuguesas e aos portugueses ainda por cima, não é tipo com O, é portugueses. Sim, não é portuguesas e portuguesos. Exato, é neutro. Portugueses, é todos. É portugueses é inclusivo. Ponto final. Pois é, completamente. Mas é que ainda por cima... É uma traição à língua. Não só isso, mas irrita-me, porque isto é uma não questão. Há coisas tão mais graves e importantes para se tratar e eles estão preocupados em portugueses e portuguesas. Epá, não há mesmo paciência. Bom, capítulo 5. A ver se conseguimos fazer isto tudo hoje. Conseguimos, eu acredito. Ok, uma economia para o futuro. Basicamente, falamos aqui um pouco do nosso plano macroeconómico para Portugal, em que propomos criar uma zona económica especial, onde existe um regime fiscal atrativo. Não sei se chega ao ponto de um paraíso fiscal, mas a ideia é atrair investimento. Sim, uma das ideias que se lançou no ar seria
tornar esse regime o regime por excelência da zona, por exemplo, de Sines. Porque basicamente é como fizeram os chineses. As zonas portuárias de grande dimensão que a China tinha foi onde eles fizeram precisamente as zonas económicas especiais, que era onde era mais fácil entrar o capital, não só estrangeiro, mas também o privado dentro do próprio país. E a partir desses pontos de contacto com o mundo todo, que são os portos, tem uma facilidade muito grande para exportação e importação, seria o local ideal, já é um exemplo, um local ideal para nós termos uma zona altamente vantajosa em termos fiscais, que fugisse ao estrangulamento fiscal que há sobre não só as empresas, mas também os trabalhadores em Portugal, em todo o território, e assim conseguiríamos finalmente ter uma zona do país que é subdesenvolvida, que há uma grande diferença entre o centro, Lisboa, e o Algarve. Temos esta zona de ninguém, em termos de desenvolvimento económico, claro, porque o Alentejo é uma das melhores regiões do país, mas em termos económicos está muito deprimida, nunca teve aquele avanço necessário, e ao criar esta zona económica especial em Sines, que é, novamente que eu digo, é um exemplo, poderíamos finalmente alavancar essa vantagem de termos o Porto de Águas Profundas e conseguirmos a partir daí criar toda uma zona económica que dinamize o resto do Alentejo e que faça um polo que ligue efetivamente o centro, a capital, Lisboa e o Algarve. Sim. Essa é uma das propostas do ponto de vista neste capítulo da economia. Temos aqui outras medidas, nomeadamente para reduzir custos, ou seja, não é só aumentar a receita, importa também reduzir custos. Temos, por exemplo, aqui extinguir institutos e fundações inúteis, cortar assessorias, reduzir nomeações políticas em 50%. Temos também aqui a proposta de revitalizar ou privatizar empresas públicas deficitárias, porque se os serviços não funcionam e estão perpetuamente a custar só dinheiro aos contribuintes, também temos de ser realistas, não é? Isto não quer dizer que é vender tudo, principalmente ao estrangeiro, nem pouco mais ou menos. Nós até temos aqui uma proposta que se chama Lei da Soberania Económica, que estabelece a obrigatoriedade de participação maioritária de capital português, público ou privado, em empresas designadas como estratégicas. Falamos em empresas como o setor da energia, da defesa, tecnológicas, que por um motivo ou outro afetem os interesses fundamentais do Estado. E acho que esta é uma daquelas medidas que nos distingue grandemente de todos os outros partidos. É verdade. Não há mais nenhum partido que não tenha uma visão completamente liberal, que é o de privatizar completamente, independentemente de quem venha entrar com o dinheiro, seja estrangeiro ou não, que é o mais provável. E no outro ponto do espectro temos a nacionalização total, Pois. que é de, independentemente de ser viável ou não, de dar prejuízo ou lucro, que normalmente não dá muito lucro, torna tudo parte do Estado. Passa a ser o Estado a administrar, a ser o dono total, e se tiver perdas, depois que sejam os contribuintes a arcar com essas perdas. E nós, obviamente tem que haver uma solução de compromisso que não é a que temos hoje em dia, que é o vai-se fazendo, deixa andar. Não há visão estratégica sobre aquilo que deve ser a soberania económica em Portugal. E nós temos essa visão. E a visão é, naturalmente, as empresas estratégicas ou de setores estratégicos que temos hoje em dia, sejam elas nacionalizadas ou não, ou privadas, nós temos de garantir que pelo menos 50% mais um do capital dessas empresas é nacional. Exatamente. É português. Seja privado ou público. De preferência privado. Para não imputar aos contribuintes portugueses os custos de gerir um negócio que não é proveitoso. Mas, pelo menos, o poder de decisão tem de estar em Portugal. A maior parte do beneficiário dos proveitos daquele setor, daquela empresa, tem que estar em Portugal. Portanto, aquilo que nós produzimos de excedente deve ficar em Portugal. Isto é absolutamente essencial, porque senão, se estamos a produzir... Eu vou dar um exemplo que distingue de forma bastante clara dois tipos de investimento. Há um investimento produtivo, que se for uma empresa ou um grupo qualquer capital estrangeiro que entra no país e com o seu dinheiro constrói uma coisa onde nada havia, é legítimo que tenha uma maioria. Mas quando se trata de capital estrangeiro a comprar coisas que já estão feitas, ou seja, que já existem, estamos só a desbaratar aquilo que foi construído com o nosso esforço, o nosso dinheiro, as nossas poupanças, para ir beneficiar quem está fora. Há uma diferença muito grande nestes dois tipos de investimento. Portanto, para o investimento que já está construído, que já está consolidado e que está sediado cá, o capital
tem de continuar a ser de maioria portuguesa, pública ou privada. Os privados, estrangeiros, podem entrar se fizerem coisas novas, se construírem algo onde nada antes havia. E isso está refletido no nosso programa. Sim. E não está no de mais de ninguém. Sim, é assim, há certos partidos, tipo o Chega, que fazem literalmente copy-paste aqui de uma ou outra proposta, mas isso só quer dizer então que temos boas propostas, não é? Porque Claro. se eles se sentem intimidados o suficiente para ter de acrescentar, é porque algum potencial vêem. Se o Chega fosse usar todas as propostas que estão no nosso programa, ótimo. Exato, ótimo. Ora, eu O não acho que eles objetivo não seja um partido que vá fazer isso. Não, eu também acho que não. Eles estão muito presos ainda ao socialismo. Pois. Capítulo 6. Soberania energética e reindustrialização. Isto vem extremamente a calhar do recente apagão. Nós já falámos com alguma profundidade sobre o apagão e sobre a eletricidade e sobre a energia nuclear. Portanto, essa é basicamente assim a coisa que nós defendemos do ponto de vista da energia. Claro, isto foi mais uma medida que o Chega copiou. Mas ainda bem, é muito importante falarmos da energia nuclear. Nós aprofundámos um pouco, acho que foi no episódio passado. Foi logo a seguir ao apagão. Portanto, deve ter sido. Portanto, se calhar, quem quiser ver isso pode ir ver esse aprofundamento, só para também não nos estarmos a repetir muito. Vou passar ao próximo capítulo, que é pôr Portugal na vanguarda da inteligência artificial, da automação e do digital. Portanto, temos aqui várias propostas. Uma delas é expandir e ressoberanizar a indústria portuguesa de semicondutores. Imperativo, dirias? É assim. Se forem ver quais é que são as empresas com maior capitalização de mercado dos maiores índices bolsistas mundiais, são todas no top 10, se não me engano são 10 ou 9 tecnológicas. Pois. Portanto, o futuro da economia de serviços é a tecnologia, é o setor tecnológico. E nós continuamos, no nosso top 10 de empresas no índice bolsista português do PSI, se calhar só a nova base é que é tecnológica. E nem sequer sei se está no top 10. Portanto, nós estamos tão absurdamente atrasados em relação àquilo que é a economia moderna que chega a ser constrangedor. Isso tem de acabar. Temos de voltar a colocar-nos na vanguarda daquilo que deve ser, desejavelmente, o desenvolvimento tecnológico do futuro. E, por extensão, o desenvolvimento económico também. Concordo. Eu não sei se estão a ouvir, mas está a haver obras aqui ao lado. Eu acho que não se ouve. Acho que estes microfones são bons a abafar. Pronto, essa é uma das propostas aqui neste capítulo, mas eu vou passar ao seguinte, que também é, acho que na ordem de prioridades está acima desse por ser mais imediato, que é a educação nacional, pensar nos portugueses de amanhã, porque hoje em dia na escola pública, assim, não é só na escola pública, mas em muitos serviços públicos, existem períodos demasiado prolongados de greve na medida em que prejudica quem não tem culpa, porque fazem greve, têm o direito à greve, sim senhor, mas muitas vezes não, sempre que o fazem estão a prejudicar quem depende deles diretamente, seja nos comboios, seja na escola. E isto também se deve ao facto de os pais não poderem escolher para onde é que os filhos vão estudar. Então, isso é um ponto essencial. Exatamente, portanto na nova direita propomos instituir um sistema de cheque-ensino, isto é relativamente semelhante com o da IEL, podemos assumir, pelo qual cabe aos pais decidir a instituição de ensino que quer que os filhos sejam ensinados. Naturalmente, porque temos tantos pais que têm os filhos presos a um sistema público porque pura e simplesmente não podem pagar um colégio privado. Já são taxados abusivamente nos seus rendimentos. Para não falar nos manuais escolares. Para não falar nisso. Mas já são taxados abusivamente naquilo que são os rendimentos e depois ainda têm de dar um extra se quiserem colocar os filhos numa escola onde não estejam metade do ano sem aulas. Que já chegou a este ponto. Sim, é muito grave. A forma de obrigar imediatamente as escolas, nomeadamente as públicas, a começarem a aderir a um padrão de serviço muito maior é de dar poder de escolha aos pais. Em vez dos pais estarem com os filhos presos naquela escola pública, naquela zona, por simplesmente podem escolher. Não, esta escola, em que o meu filho no ano passado, em metade das disciplinas, só teve 1/3 das aulas, nem pensar. O meu filho assim vai para lá para andar a passear os livros que são caros, não está a ser ensinado, não está a ser formado para o futuro, não estão a criar as bases para que seja um aluno de sucesso e possa ingressar no ensino superior eventualmente, e eu não posso fazer nada enquanto a isso.
Pois é, Tem que acabar. e quem sai prejudicado são os mais pobres, os que não têm hipótese. É sempre uma coisa, ainda por cima, esta é uma medida que a esquerda gosta muito de dizer que é para, Exato. para elitizar, que é para, para eles não percebem retirar que poder à a escola concorrência pública. faz bem, faz com que os serviços fiquem melhores. É isso que eles não estão a perceber. Ou percebem e não querem saber. Acho que é mais isso. Pois, Se eu acho forem que é mais minimamente isso. inteligentes, Eu acho que é mais isso. eles percebem que a concorrência é boa porque obriga que as pessoas subam os seus padrões. A escola pública, como não tem concorrência, ou a concorrência que existe, só uma parte pequena da população é que consegue aceder a ela, claro que nunca vão melhorar. E vão estar sempre dependentes destes sindicatos politizados. Portanto, para acabar com isso, liberdade de escolha para os pais. Ponto final. Sem qualquer tipo de medos e nem pruridos de assumir. É assim mesmo. Se a escola pública acabar, ótimo. É o que é. Olha, ainda aqui neste capítulo, só mais uma medida, recentrar, porque isto também nunca se ouve, que é recentrar Portugal em todas as fases da vida escolar, o currículo de história. A escola portuguesa deve estimular nas crianças e nos jovens o conhecimento do país e da sua identidade, despertando neles a consciência cívica e instinto patriótico. Eu acho que isto é essencial para o Portugal da amanhã. De hoje e da amanhã. Porque sem isto, se ninguém se sentir associado ao país, o país deixa de existir. Sim, deixamos de ter pessoas que estejam dispostas a fazer pelo país por serem portugueses. Porque deixam de ser portugueses, passam a ser... fazemos parte daquela província da União Europeia. Ai, que horror. Que horror. Um país com séculos e séculos de história e que deu novos mundos ao mundo. Exatamente. E Reduzida a uma província europeia. Exato. Teve um impacto tão grande na história que mais nenhum Estado com o nosso pequeno tamanho teve. Achar que o nosso futuro é ser uma província esquecida no canto da Europa. Eu não sei quanto à maior parte das pessoas, mas quanto a mim, como português, como pessoa que tem orgulho naquilo que foi o trabalho dos meus avós, bisavós e dos antepassados deles, todos em conjunto contribuímos para fazer o nosso país grande. Achar que é um detalhe que eu acho que as pessoas têm pode medo ser substituído por uma coisa de papel em vez de ser algo um dos argumentos com que eu ouço fundamento. frequentemente relativamente contra o nosso programa é que é pseudo-colonialista ou neocolonialista. É que não tem nada a ver com isso. Nós não estamos a propor retirar soberania a nenhum Estado. Nós queremos é recuperar a nossa soberania e protegê-la. E isso passa por alianças que nos façam mais sentido do que a União Europeia, por exemplo. Mas enfim, vou passar ao capítulo 9, que é proteger a família, proteger Portugal, onde falamos de alguns incentivos à natalidade e focamos aqui numa coisa que não vejo muitos partidos ou nenhum a falar, que é aprofundar o programa Regressar, ou seja, aperfeiçoá-lo e melhorá-lo, porque na verdade eu acho que não teve grande efeito, mas de forma a que os imigrantes, e principalmente os filhos dos imigrantes, que são uma nova geração que já nasceram lá fora, queiram e sintam incentivos para voltar a Portugal, porque o maior problema é que não há bons empregos, não há bons salários, ninguém quer vir para aqui. Sim, temos milhões de portugueses a viver no estrangeiro. Literalmente milhões. Somos o Estado do mundo com a maior diáspora em termos de percentagem da população que vive no país de origem. Como é que podemos achar que os portugueses que estão a viver no estrangeiro podem ser esquecidos? Se temos um problema de falta de rejuvenescimento da população, as gerações não se renovam e temos tantos portugueses no estrangeiro porque foram para lá porque foram à procura de melhores condições de vida, como é que podemos estar a esquecer quase por completo e, pior ainda, não estamos a designar como uma prioridade nacional recuperar os portugueses que perdemos para a imigração? Porque não é uma coisa positiva. Eu percebo que seja aquela coisa, os portugueses estão lá fora, são as nossas comunidades, os nossos imigrantes. Está bem, é bonito continuarmos a ter essa ligação. Mas o essencial para Portugal é recuperar os que já foram embora. Não é, de forma esotérica, achar que somos os maiores porque temos metade do país fora de Portugal. E devia ser a prioridade número 1 em termos de relação com as comunidades, recuperá-las. E não apenas estar a enviar dinheiro para promover iniciativas culturais no estrangeiro onde há comunidades, mas sim recuperar as comunidades, voltar a metê-las em Portugal. Mas para isso, obviamente, tem que haver condições para as pessoas ganharem tanto em Portugal como no estrangeiro, que é o essencial, que é reformar a economia de uma ponta à outra. Porquê é que a economia portuguesa é tão pobre e temos salários tão baixos em relação ao resto da Europa? Porque há várias décadas de atraso em relação ao investimento. Porque é o investimento que produz a produtividade, passa a redundância. E sem produtividade não há crescimento de salários.
E sem crescimento de salários vamos estar cada vez mais atrasados em relação aos países ricos da Europa. Portanto, temos que começar a abater esta diferença no investimento para que possamos gerar o rendimento necessário para que os portugueses que estão no estrangeiro voltem a olhar para Portugal e voltem a achar que vale a pena voltar ao seu país de origem. Capítulo 10. Uma saúde de qualidade para todos e sem preconceitos. Eu diria que aqui é parecido com o do cheque ensino, na medida em que propomos uma criação de um sistema universal de cobertura de saúde que proporciona aos utentes a possibilidade de escolher entre os públicos e os privados. E nesse novo sistema, a cobrança de uma taxa moderadora é entre 15 a 20 euros, consoante a capacidade financeira do utente. Claro que isto não quer dizer que é apagar ou acabar com o SNS, longe disso, não faz sentido querer acabar com o SNS, mas deve sim, mais uma vez, haver incentivar a concorrência, porque mais concorrência, melhores serviços para todos. E melhores preços também. Sim, porque acham que vão para o SNS e não estão a pagar. Estão. Só não é tão diretamente. Mas o Estado gasta tanto com o SNS, que é uma coisa essencial para termos uma cobertura universal de saúde. Não queiramos cair no erro de sermos um exemplo tipo os Estados Unidos, em que as pessoas que não têm dinheiro, por simplesmente não vão. Só que aqui, infelizmente, temos o extremo oposto, que é as pessoas entopem as urgências com questões que não são urgentes. Exatamente. Estou constipado, já estou nas urgências. Isso também não pode ser. Chego aos 37 de febre, pronto, vou lá entupir as urgências. Vem. Entre dezembro e fevereiro, todos os anos é a mesma coisa. Portanto, em suma é isso, é promover a concorrência para que haja melhores serviços e mais baratos. Sim, que é assim que funciona. Responsabilizar os abusos do sistema. Concordo. Para que as pessoas que tenham necessidade não deixem de ir e não deixem de ter acesso a cuidados. Só que também temos de salvaguardar o Estado gasta tanto dinheiro no SNS para lidar com estas ineficiências e elas têm de ser cortadas, pura e simplesmente, para que as pessoas possam ter acesso a uma saúde de qualidade sem que estejamos a torrar milhares de milhões no SNS para não melhorar a saúde das pessoas. Para não falar do turismo de saúde, que custa ao Estado. Eu vi numa reportagem, eu não me lembro exatamente o valor, mas eram uns bons milhões por ano ao Estado, ou por unidade, eu não me lembro sinceramente, mas sei que era muito dinheiro que custava esse turismo de saúde, que é tão fácil entrar em Portugal. Claro. E como toda a gente tem acesso a tudo, com tantos imigrantes vem para cá ter não filhos. contribuem. Vem para cá ter filhos, por exemplo. Que maravilha. Isso é muito... Nós também propomos... Mas isto também faz parte daquilo que eu disse, que é a responsabilização dos utentes. Bom, então os utentes que nunca contribuíram e que vêm para cá para ter filhos ou cirurgias, mandados embora. Não, tem de pagar à custa do valor privado. Mas não querem pagar. Meus amigos, não há almoços grátis. A saúde... Sobretudo para quem não é de cá. Tem de haver SNS, é certo. Eu contribuo para o SNS, acho que devemos todos contribuir. Mas esse exemplo concretamente de pessoas que vêm para cá aproveitar-se do nosso SNS não é aceitável. Claro que não. Bom, capítulo 11. A cultura portuguesa somos nós. E a primeira proposta que existe neste capítulo, que é a minha preferida, porque combato isto desde que isto apareceu, quer dizer, não desde que apareceu, porque eu não era nascida, mas desde que apareceu nas escolas, é a reversão do novo acordo ortográfico de 1990. Isto demorou quase 25 anos a ser aplicado nas escolas. Eu lembro-me que isto começou em 2014, portanto quase 25 anos depois. Portanto, para que é que se quer continuar a tentar? Desistiam só, deixavam estar. É porque há tantas alterações neste acordo, não fazem sentido nenhum, empobrecem a língua. Ele serviu para unificar a língua portuguesa. Angola rejeitou o acordo. O Brasil continua a escrever como quer, portanto, não. Simplesmente não consporquem aqui a língua portuguesa. Uma tentativa falhada de uniformização. Mas é que ainda por cima é errada. Há palavras que estão mal escritas, ponto. É o pior de tudo, é que está errado. Exatamente, é que está errada. As consoantes servem para abrir as vogais. Deve ser, a escrita deve seguir a oralidade e não o contrário. Eu nunca na minha vida tinha confundido a palavra direito com direto, porque são bastante diferentes, e hoje em dia confundo muitas vezes, tipo assim à primeira vista, porque se escrevem quase da mesma forma. E eu não consigo ler direto. Não está escrito direto, está escrito direto. Sim. Quando se ignora o papel que as consoantes ditas mudas têm, depois temos estas bizarrias. Exato, bizarrias, é que é mesmo como isso. A linha reta. A linha reta. Ou os tetos às rendas. Os tetos às rendas. Os arquitetos. Exato.
Olha, Alguém pode achar que isto é o futuro, é a forma de uniformizar, é separar completamente de maneira como se fala daquilo que se escreve. Se as pessoas hoje em dia já escrevem mal, exato. imagina o que seria se fossem obrigados a... Não, eu na altura lembro perfeitamente. Em 2014 eu tinha 16 anos e eu dizia isto na escola, que era, isto é para permitir que as pessoas que não sabem escrever e os burros, tipo, continuem a escrever mal. Era para facilitar a vida às pessoas que não sabem escrever português. Depois só confundem quem sabe. Exato. A minha Não ajuda quem não sabe, pior para quem não sabe. Exatamente. E confunde quem sabe. É isso. E depois todo o resto deste capítulo da cultura portuguesa é um pouco mais aprofundadamente aquilo que já estávamos a falar há bocado sobre a nossa história, sobre o orgulho dos nossos empreendimentos ultramar, portanto, tudo isso importantíssimo. E muito relativamente com a língua, eu acho que a língua é um soft power. Isto é um termo técnico, vai. Tu a falares do poder da língua e usas precisamente uma expressão na língua estrangeira. Não há expressão portuguesa para soft power, ou há? É o poder da mente. Pronto, não é. Se não sabem o que é soft power é um poder que não é bélico, não é pela força, mas que é o poder de influenciar. Exatamente, poder de influenciar. E eu acho que a língua tem muito mais do que muita gente lhe quer retirar importância. Mas enfim, avancemos. Capítulo 12. Um Portugal forte novamente. Garantir a defesa nacional em tempo de incerteza. Nós falamos disto desde o ano passado, aliás, desde sempre. Não existe um investimento razoável para a defesa. Agora já começam a falar, porque agora começam a ver que se calhar convém. Novamente tínhamos razão antes do tempo. Exatamente, novamente tinhas razão antes do tempo. Podem ver o programa do ano passado, não é mentira nenhuma. E nós temos aqui uma medida que muitas vezes assusta as pessoas, que é instaurar um serviço militar ou civil obrigatório. E isto não quer dizer que os homens, quando passem para a faculdade, de repente sejam privados de ir para a faculdade. Esta medida tem duas formas de poderem acontecer. Uma, podem ser integradas durante o currículo do 12º ano, por exemplo, um período onde eles vão ter de fazer o 12º ano de qualquer forma, porque é obrigatório. Portanto, mais vale aproveitar um desses períodos para haver um treino e um serviço militar. Sim, eu acho que isso eu teria feito isso de muito bom grado. Aliás, eu faria hoje em dia de muito bom grado. Sim, uma das maiores barreiras a que muita gente faça o serviço militar, mesmo até de forma voluntária. Pessoas que queiram, porque têm interesse em fazer, porque querem aprender a estar integrados na unidade militar. Bom, é precisamente o quanto isso atrasa uma pessoa poder entrar na faculdade. Se uma pessoa quiser fazer o treino militar, está pelo menos 2 anos, se concluir o período obrigatório, está pelo menos 2 anos impedido de continuar os estudos. Não, claro, e eu percebo que isso possa ser muito... É muito dissuasor. Exatamente, é dissuasor de uma pessoa ter esse treino, claro, que é uma coisa útil. Claro para conseguir saber como manejar uma arma, como se movimentar nos meios militares, no caso de haver uma necessidade de mobilizar a população para fazer face a uma ameaça externa, é legítimo que as pessoas queiram ter esse conhecimento. Mas claro que muita gente não vai fazer porque precisamente interfere no seu calendário natural e normal de seguimento de estudos. Bom, só mais uma medida aqui dentro deste capítulo que eu acho muito importante, que é a rejeição inteira, tipo total, da criação de um exército europeu. Eu acho que, considerando tudo o que dissemos até aqui, é bastante óbvio, nem é preciso explicar muito mais. Porque se temos um exército europeu, temos portugueses a dar a vida por causas que não são as de Portugal. Claro, isso é inaceitável. Inaceitável, exatamente. Capítulo 13. Geopolítica e relações internacionais, independência e interesse nacional. Como podem ver, ao longo daquilo que temos falado e explicado, este programa é muito coerente relativamente à independência, e ao interesse nacional e à soberania. Portanto, este capítulo vem só no seguimento disso também, onde propomos mais, lá está, como eu disse inicialmente, uma aliança mais, não é eficaz, que eu quero dizer, mais real com a CPLP, uma aliança que nos dê a nós também proveito e não sejamos apenas um apêndice, que é o que acontece hoje em dia nas alianças em que estamos, e possamos, através disso, ter outros mecanismos de dissuasão, qualquer seja o seu formato, e não só. Obviamente nós não somos federalistas europeus, não é? Rejeitamos totalmente essa ideia, e uma aliança militar com alguns países europeus até pode fazer sentido, mas de todo em formato federalista ou de todo em formato de exército europeu.
Sim, isto é apenas a constatação da realidade geopolítica. Porque, E na realidade geopolítica temos aqui também suspender e renegociar o acordo de Schengen, porque isto como está não pode ser. porque há pessoas que pensam que o mundo ainda funciona segundo as regras da Guerra Fria. E isso já acabou. Mas infelizmente, como a maior parte dos comentadores da televisão estudaram, foi na altura em que só se falava da Guerra Fria porque ela tinha acabado de finalizar, ainda continuamos presos a essa lógica. E nós temos é de reconhecer que o mundo já não está dividido entre duas superpotências. O mundo é cada vez mais multipolar. E se nós estamos presos apenas a um dos polos, vamos estar à mercê das decisões que forem dos diretores desses polos. Nesse caso, Estados Unidos da América. E estamos obrigados a subordinar o que são os nossos interesses, a nossa política externa, aos interesses dos Estados Unidos da América. Não estou a dizer que não faça sentido estarmos no mesmo bloco de alianças que os Estados Unidos da América e a União Europeia. Faz todo o sentido. Mas isso foi o que eu disse também, exatamente. Só que temos é de complementar com algo que nos faça sentido, a nós, Portugal, nomeadamente uma aliança entre os países de língua portuguesa, para que nos momentos de aperto em que nos venham a exigir coisas que não são do nosso interesse, mas por estarmos incluídos nesses blocos, não conseguiríamos recusar, tendo esse tipo de apoio, de respaldo na nossa vertente histórica, conseguiríamos ser independentes e dizer isto não nos interessa, não vamos seguir o que vocês dizem, e os outros, como veem que nós temos apoio, não nos vão chatear demasiado. Isto é o essencial de uma pequena potência como Portugal. Tem de estar inserido em vários que façam sentido, não apenas num. Exatamente. Vou passar ao capítulo 14, que é um Portugal verde, limpo e belo. Portanto, somos o PAN. Vou brincar. Não, basicamente, pronto, reflorestar é importante até certa medida. É porque plantar mais árvores é o que, na verdade, permite que se combata a emissão do carbono de forma eficaz, porque a redução da energia, do consumo de energia, eu acho que não vai acontecer, porque não, é o que é antissocial estar a exigir às pessoas que consumam menos. Pronto, e há outras formas de combater a emissão de carbono e os seus efeitos nocivos, e nomeadamente a reflorestação é uma delas. Claro. Portanto, eu um acho método natural. Exatamente, é um método natural. Fica só traz bonito. benefícios. É bonito. Ajuda nisso que eu acabei de dizer. Traz um equilíbrio ao ecossistema. Em vez de assumirmos a posição melancia, que é verde por fora, vermelho por dentro, quer utilizar tudo o que é normas ambientais para controlar as pessoas. Exato. Em vez de ter uma visão realmente libertadora da ecologia. Que é a ecologia ao serviço das pessoas e não ver as pessoas como um cancro no planeta, como serem os primeiros a dever ser descartados para que o planeta possa respirar outra vez. Não, isso é uma visão antissocial. Claro que sim, e é irrealista. Portanto, vamos falar de medidas realistas. Esta é uma. E não está aqui, e acho que nunca se falou disto, mas eu posso dizer aqui, pelo menos para mim, que eu acho que seria uma medida interessante e importante. E agora lembrei-me dos animais por causa do PAN, mas este capítulo não é sobre os animais. Em que se devia valorizar os cães ao serviço do Estado português. Os cães e os animais. Tipo, os militares, os cães que são militares, os cães que são polícias. Esses sim, deviam ter uma espécie de SNS só para eles. Porque eles serviram Portugal e eles não têm forma de consentir. Eles são treinados para aquilo e acabou. E acho que não custa assim tanto, porque não existe assim tantos animais nessa função. Mas a verdade é que muitas vezes eles saem do serviço lesionados, às vezes traumatizados até, e não têm apoio nenhum do Estado. Os donos é que têm de pagar e pagar todos os custos que daí advierem. Portanto, acho que aí podíamos ter um SNSzinho animal para os cães polícias e militares. Não há gatos militares, portanto os cães são superiores. Estão a sentir a dica? Claramente há aqui alguém que prefere gatos a cães. És tu? Pois. Pois, não sou de certeza. Os gatos são inúteis. Não são, eles comem ratos. Vá lá. Olha, se não fossem os gatos, a peste negra tinha sido bem pior. Pronto, está bem, dou-te essa. Vamos para o penúltimo capítulo, que é sobre o mar. Mar enquanto fator de liberdade e prosperidade nacional. Mais uma vez, isto é em linha com todo o nosso programa, coerente com toda com o nosso pensamento político, e eu também já disse aqui neste podcast que o professor José Hermano Saraiva também já disse, quando era vivo, que Portugal não vai prosperar virando-se para a Europa. Isso vê-se hoje em dia, nem era preciso fazer grande futurologia.
Nós devemos sim virar para o mar, virar para para os nossos povos irmãos, povos filhos, se quiserem, e a partir daí poderemos sim ter talvez prosperidade e liberdade. Se nós olharmos para a Europa, estamos na periferia. Se olharmos para o mar, estamos no centro. Exatamente, e daí também, por exemplo, a extensão efetiva da plataforma continental, porque isto é uma coisa que está em águas de bacalhau, não fosse isto português, há não sei quantos anos. Enfim. 16º e último capítulo, mas não menos importante, que é sobre a segurança. Porque existe hoje em dia eu sinto que os polícias não estão confortáveis, não têm confiança no Estado para poder agir como eles devem agir. E, por exemplo, se estão numa situação em que têm de fazer uso da arma de fogo, eles vão ser sempre sujeitos a um inquérito e a um processo. E ok, tem de se averiguar, porque não convém que a polícia também tenha liberdade para, de seu bom desagrado, andar a disparar sobre toda a gente. Mas como está hoje em dia, eles não sentem confiança, eu acho, na profissão em que têm, nem no Estado para os proteger quando eles agiram em legítima utilidade da sua força. E nós temos aqui outra medida que é muito importante na minha opinião, e é atual, que é relativamente à tolerância zero com ocupas. A propriedade privada deve ser protegida e assegurada pelo Estado, e a polícia é a forma física da força do Estado, portanto tem de ajudar a assegurar E quando o Estado não age, que seja o próprio proprietário a defender a sua propriedade. E não deve ser julgado por isso. Ora bem. Bom, julgado não digo que não seja, mas então, condenado certamente não. Ok. Não, eu estava a dizer julgado literalmente em tribunal. Então, mas se uma pessoa... Eu vou dar um exemplo paradigmático. É, uma pessoa está em casa com a sua família, é invadido por bandidos que querem roubar e assaltar e sabe-se lá fazer mais o quê. É legítimo dispor da força que tem para neutralizar essa ameaça. Eu concordo, nós já falámos isso aqui também. Uma pessoa, quando entra na casa de outra sem ser convidada, abdica do seu direito à vida. E aliás, ele mete Está a valorizar a propriedade do outro mais do que a própria vida. Exatamente, portanto, ele é que está errado. Exatamente. Para mim também não há discussão aí. Uma pessoa que defende a sua família dentro da sua casa, em vez de ser como hoje em dia acontece em Portugal, que tem que estar durante não sei quanto tempo a provar que se dispara para o ar. É um caso que primeiro disparou para o ar e depois tem que disparar para o lado e depois é que dispara para a perna, depois é que pode disparar já para o está ela a ser esfaqueada. Quer dizer, a pessoa já está no chão a esvair sem sangue e ainda nem sequer deu o primeiro tiro para o ar. Olha, talvez por isso fosse interessante a introdução das tais câmaras de fato dos polícias, bodycams. Sim, também. Essa é outra questão para... Ouvimos tanta coisa que é... os polícias fizeram mal, os polícias abusaram da força. Acabava-se logo com isso. Acabava-se logo. Não, mas é que se abusassem da força também era evidente. Sim. Portanto, acabou. Aí já não há duas versões da história, há a real. Bom, e com isso concluímos a análise do nosso programa político da Nova Direita. Muito bem dito. E pronto, qualquer dúvida nós também estamos disponíveis para as receber e responder. Portanto, espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam, pessoal, dia 18, votem. Nova Direita. Até para a semana. Tchau! No way.